Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora da tragédia que está acontecendo no agro e que tende a piorar bastante, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque o que está acontecendo, né? Primeiro, a tragédia esperada, né? Governo Lula, é lógico, a economia brasileira vai para o saco completamente. E o agronegócio está sofrendo particularmente com isso, um monte de falências e coisa e tal. Mas o pior não é nem isso, né? O pior é que os CRAs, né, que são os créditos agrícolas, né, é o mecanismo de quem é produtor agrícola para se financiar, estão em xeque porque algumas decisões da justiça estão impedindo a tomada de terras de produtores, né? Você pode pensar assim, não, mas isso é uma coisa boa, né? O produtor rural ficou sem dinheiro ali, então a justiça diz que não pode tomar a terra dele, isso é uma decisão boa, né? Não, não é, porque o que acontece nesse caso? Agora você tem um monte de CRAs por aí que agora não valem mais nada, porque se você não pode tomar a terra do cara que está te devendo, aquilo não vale mais nada, né? E aí agora o agro brasileiro, que sempre teve uma facilidade muito grande de conseguir crédito usando o CRA, agora não vai ter mais, porque ninguém vai querer emprestar dinheiro se não tem como receber de volta. É o que eu falo, essa coisa de tentar fazer justiça usando contratos, né, distorcendo o contrato, se o cara penhorou a terra dele, lá colocou a terra dele como garantia de um empréstimo, meu amigo, eu sinto muito, tem que perder a terra mesmo. No momento que você começa a ter pena do cara e falar, não pode tirar a terra do cara não, você ferra todas as outras pessoas que são honestas, que pagaram a coisa direitinho, porque agora ninguém mais vai querer esse modo de financiamento, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é realmente trágico a situação. Se você olhar aqui, ó, tem esse caso aqui da Bloomberg falando aqui o número de falências no Brasil. Olha só, primeiro trimestre aqui de 2024 explodiu o número de falências no agro brasileiro. E começou exatamente em 2023, né? É aquilo que eu falo para vocês, né? Botaram um pinguço corrupto na presidência da República. O que vocês acham que iria acontecer? Pois bem, então olha só o problema que está acontecendo, né? Essa notícia aqui é por causa de uma propriedade específica lá em Sinop, aqui ó, cadê o nome aqui? Aqui ó, a produtora de milho e soja agropecuária Três Irmãos Bergamasco. Essa propriedade lá em Sinop, né, pegou empréstimo através de CRAs, e como está previsto no contrato, como não honrou o pagamento, deveria colocar a terra como garantia, deveria ser penhorada a terra como garantia. Detalhe, isso não quer dizer necessariamente que a empresa vai perder a terra, tá? Ela pode, se ela pagar a coisa no final, se ela conseguir chegar num acordo com os credores e pagar tudo, ela não perde a terra não, mas a terra está penhorada, a terra agora, a empresa não é mais dona única da terra, ela não pode fazer o que ela quiser com a terra, não pode, por exemplo, vender a terra para outra pessoa, né? Então, aqui ó, a empresa produtora de milho e soja deveria entregar os imóveis dados em garantia de um CRA de 36 milhões de reais. Só que aí o Tribunal de Sinop negou essa ação, por quê? Porque entendeu que a terra é um bem essencial para os seus esforços de proteção, de produção, e ela deve ser protegida da apreensão durante um período de recuperação judicial. Peraí, é aquilo que eu falo para você, meu amigo. A gente não está falando aqui da pequena propriedade rural, não. A gente não está falando aqui de um cara que tem uma casinha só e o cara está querendo tomar a casinha do sujeito. Não, é uma propriedade grande, uma empresa agropecuária Três Irmãos Bergamasco. É uma empresa grande, né? E o que está acontecendo aqui é aquela tendência que o pessoal tem no Brasil de ignorar contrato, de achar que não, mas vamos mudar, não, o contrato está muito ruim, vamos fazer de outro jeito. Ah, eu sei que eu assinei, mas eu não posso assinar, não pode ser assim e coisa e tal. E isso é um inferno. Por quê? Porque você quebra a confiança das pessoas no contrato. Olha só, esse esquema de CRA é uma mina de ouro para a agropecuária brasileira. É uma das coisas que fez com que o agro brasileiro se desenvolvesse tanto. O que é um CRA? É um crédito agrícola, né? Então, assim, você é um produtor agrícola, você pode pegar dinheiro no banco, o banco vai te cobrar um valor de taxa fixo ali, ou você pode emitir um CRA. É tipo você virar na internet e fazer uma vaquinha com o pessoal. Tipo assim, olha só, quem quiser comprar, me emprestar dinheiro agora, eu prometo que eu pago daqui a um ano, pago não sei quanto, e né, com tal juros e coisa e tal, e aí as pessoas compram esse CRA, te mandam dinheiro e coisa e tal, e você repõe no final. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a margem é muito menor, né? Lembra, bancos têm uma margem enorme. O banco, quando você bota o seu dinheiro no banco, o seu dinheiro rende uma merreca, não rende praticamente nada. Mas se você for lá no banco pegar dinheiro emprestado, os juros é um negócio desse tamanho.
Quem é que fica com essa diferença? Principalmente o governo, tá? Não vou te enganar, não é o banco, não. É o governo que fica com uma parte da diferença, porque o governo cobra imposto pra caramba. Mas tem uma parte que é o banco que fica, é o lucro do banco, né? Esse spread bancário é justamente o lucro do banco. Então, isso é um absurdo. Se você consegue pegar esse dinheiro diretamente, você, como pessoa que está pegando dinheiro emprestado, você paga juros mais baixos e a pessoa que está comprando o CRA, ela tem vantagem. Por quê? Porque justamente ela vai conseguir um rendimento mais alto. Então é melhor para os dois lados. O governo ainda continua ganhando dinheiro, tá? Infelizmente, o governo vai botar a mãozinha dele, né? Pague o que deve, pague a minha parte, né? É o mafioso da área, né? Mas, pelo menos, o lucro do banco não tem. Então você já tem uma redução, você tem um spread um pouquinho menor. A pessoa que pega o dinheiro emprestado paga menos juros e a pessoa que investe nisso ganha um rendimento maior. É uma maravilha, investir em CRA é muito bacana, muito legal. Super bacana, porque você ganha e tinha pouco risco. Por que tem pouco risco? Porque, de novo, o CRA tá lastreado na terra do fazendeiro. Se o fazendeiro não pagar, você vende a terra no leilão e reembolsa todo mundo que comprou os CRAs. Funciona muito bem, né? Deveria funcionar. É uma coisa maravilhosa. É assim que o agro se financia para fazer essas safras maravilhosas que você vê por aí, né? Aí o que está acontecendo? Né? Governo Lula, economia indo de mal a pior, preço dos defensivos dos produtos agrícolas em mínimas históricas, preço do milho lá embaixo, preço da soja lá embaixo, um monte de problemas para exportar isso daí, e aí o que começa a acontecer? Os agricultores começam a ter problemas, né? E aí, ou seja, é muito triste que os agricultores tenham problema e coisa e tal, só que no momento que o agricultor tem problema e quebra o esquema do CRA, o que vai acontecer? Agora, para você comprar um CRA vai ficar mais complicado, porque o pessoal que comprou o CRA dessa empresa aqui se ferrou, meu amigo. Sinto muito, um abraço, não vai ganhar nada. Né? Ó, tá aqui um pedido de desculpa. Desculpa aí não conseguir pagar. Né? E aí, pô, ninguém quer investir desse jeito. Era melhor ter investido no banco, que dava pouquinho de renda, mas era uma renda garantida, né? Não tem que se preocupar com se a pessoa vai pagar ou não. Então, isso daqui, esse tipo de decisão, arrisca quebrar todo o mecanismo de CRA de financiamento da safra brasileira. Esses juízes, a justiça brasileira tem essa ideia de que não, eu vou fazer justiça porque eu sei, tadinho do agricultor, ele tem a terra dele, temos que fazer... Não, meu amigo, tem que ser o que está no contrato. Contrato é lei. O que tá, você assinou, se o agricultor tinha pena, né, não queria dar a terra e coisa e tal, não assinasse o contrato. Se assinou o contrato, se comprometeu. É muito triste? É muito triste. Sempre é triste quando uma empresa quebra. Mas olha o grau de problema que isso pode gerar, né? E também tem um negócio aqui, além desse CRA, você pode também, na verdade assim, eu falei como se as pessoas pagassem, mas na verdade a maior parte disso aí vira os FIAGRO, né, que são os fundos de investimento em agropecuária. Então são fundos que compram esses CRAs, mas o efeito no final é o mesmo, né? Os fundos agora podem dar prejuízo, porque teve a empresa que quebrou e não vai pagar o CRA, e agora que tem uma decisão favorável à empresa, isso pode se multiplicar por outras empresas também, por outras propriedades também, e no final das contas arrisca colapsar a coisa toda, né? Olha o absurdo que é essa decisão da Justiça de Sinop. Eu sempre alerto para isso. O brasileiro tem essa tendência de achar que vai consertar os problemas mexendo na justiça. Falando, não, a justiça tem que favorecer o empregado ao invés do empregador, tem que favorecer o consumidor ao invés do cliente, como se isso fosse resultar em alguma coisa. Não, isso piora, isso volta depois e piora. O CDC é um grande instrumento de encarecer produto no Brasil, encarece todos os produtos e serviços no Brasil, com essa desculpa de que tem que proteger o consumidor. A CLT é o grande bola de ferro no tornozelo de todo empregado no Brasil, com impostos caríssimos que destrói a capacidade das pessoas negociarem diretamente com o patrão, prejudica o trabalhador muito mais do que o empregador, acaba gerando um efeito contrário, que é justamente ter menos emprego e os empregos com salários mais baixos. É o que acontece aqui no Brasil. Não tem... A justiça tem que ser cega. Sabe aquela ideia, aquela estátua da justiça cega e coisa e tal, que não olha para a parte, não sabe quem que está chorando mais? A questão não é choro, não é quem é mais pobre, quem é mais rico, quem é mais pequeno, quem é maior, coisa e tal. A coisa tem que ser justiça. Olha os argumentos de cada um e decide com base nisso, né? No momento que você decide fazer justiça social usando a justiça, você quebra a justiça e quebra a economia também. Um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, olha, se prepare, hein? Vem um terremoto aí no agro brasileiro.